Eu considero você, assim, a maior referência hoje que fala sobre o assunto prosperidade, sobre riqueza. É uma pessoa que tem feito um trabalho lindo, nobre na internet. Eu tenho acompanhado os bastidores, sei da Obrigado. determinação, sei da entrega sua, da Patrícia. E estou muito feliz de você estar aqui para falar. Hoje eu tenho uma grande audiência de palestrantes, de empresários, empreendedores, pessoas que realmente querem conseguir construir riquezas, né, gerar riquezas e fazer a diferença. E principalmente nesse período é muito importante a gente falar sobre esse tema. Então seja bem-vindo mais uma vez. Para quem não te conhece, fala quem é o Bruno, já se apresenta, conta um pouquinho da sua jornada também para gente. Bom, primeiro eu queria agradecer seu convite, porque eu estou aqui como um convidado e como teu amigo também. Então é muito legal ter amigos do teu quilate, né? Muito obrigado, é muito legal ver o teu trabalho também. Agradeço muito aos elogios que você fez para mim. Bom, eu sou autor de 22 livros agora, sou escritor, né? Como vocês podem imaginar, sou palestrante já há bastante tempo. Comecei como palestrante, uma das coisas que eu mais amo fazer, você que é mentora de palestrantes. E sou sócio da Luz da Serra, que é uma instituição que tem feito uma história muito bonita, faz desde 2005 a gente fundou ela, 15 anos agora. O nosso slogan é Seja Feliz, Saudável e Rico, é uma empresa genuinamente espiritualista na sua gestão, ou seja, a gente lida com causa e efeito, com ética, com espiritualidade, sem cunho religioso. Eu e meus sócios, Paulo Henrique e Patrícia, a gente fundou a Luz da Serra em 2005, eu e a Paty, em 2007 a gente convidou o Paulo Henrique, e de lá para cá a gente vem construindo a empresa que a gente entende que é uma empresa que é fundamental para o mundo exatamente no momento que nós estamos hoje. Até esses dias a gente estava pensando, falando, poxa, será que a gente criou a Luz da Serra justamente para momentos como 2020, né? Porque o nosso trabalho é ajudar as pessoas a encontrar o caminho de luz delas, ser o que nasceram para ser, viver sua missão. Então, nós somos uma empresa que ajuda as pessoas a serem quem nasceram para ser. É isso que a gente faz. Então, a prosperidade na minha vida, ela surge no momento em que eu percebi que o caminho que eu estava determinado a ser estava errado. Como, por exemplo, eu sou químico de formação. Fiz primeiro técnico em química, depois química industrial na faculdade, e aí eu me posicionei muito rápido, desde muito cedo cuidando de laboratório. Eu recebi uma proposta de trabalho no Rio Grande do Sul. Essa proposta já era assim uma mudança de vida. Eu que sou de São Paulo, do interior de Salto, essa proposta surgiu porque eu estava em depressão num trabalho que eu estava fazendo que eu odiava. Eu reclamava do diretor, eu reclamava da empresa que era desumana. Aí eu tive uma proposta para ir morar no Rio Grande do Sul, que é o estado que eu moro até hoje. Eu aceitei essa proposta e estou aqui desde então. Só que quando eu fui trabalhar nessa outra empresa, passado 2 anos e 10 meses, mais ou menos, uma empresa que eu posso dizer que foi uma grande empresa na minha vida, eu comecei a ter depressão de novo, ficar chateado de novo comigo mesmo. E aí eu comecei a ter uma culpa, porque as pessoas me elogiavam pela carreira, me elogiavam pelo que eu estava me tornando, só que eu sentia vergonha do elogio. Então, eu me lembro que acordava todos os dias de manhã num apartamento que eu morava em Porto Alegre, e eu ia ao banheiro, antes de escovar os dentes, eu segurava o espelhinho assim do banheiro, segurava firme ele e me fitava nos olhos e me perguntava: quem é você que não sou eu aí dentro? Porque sabe o que é você se olhar no espelho e não se reconhecer? Então eu percebo que o primeiro pilar para a gente começar a prosperar, não é acertar o melhor investimento. Eu sou aquela pessoa que não trabalha com investimentos, por exemplo, para que esse investimento seja a principal fonte de aumentar meu patrimônio. Eu utilizo investimentos, inclusive em maus momentos agora, né, em calafrios, desde que começou essa história, mas os investimentos que eu tenho, por exemplo, eles existem para proteger meu patrimônio. Os principais investimentos que eu faço são onde eu posso controlar 100%. Então, uma das primeiras coisas que eu falo para você, que é um dos maiores, não é o investimento que vai te deixar rico, não é uma causa externa, nunca foi e nunca será. Toda a negatividade ao seu redor, ela reflete a negatividade dentro de você. Então, todo o alinhamento das coisas fluindo bem ao seu redor refletem que estão fluindo bem dentro de você. Então, o primeiro sinal, a primeira coisa para você entender que você tem que prosperar é você ser quem você nasceu para ser. E imediatamente quando você fala ser quem nasceu para ser, as pessoas ficam procurando uma profissão que faça o coração delas vibrar, ou um relacionamento perfeito que faça elas vibrar, ou uma causa social que vai dar sentido à vida delas. E isso tudo é que eu chamo de mito da missão. O ser quem nasceu para ser, ele é um estado de movimento na direção de se curar, de se melhorar. Por isso a gente tem que hoje em dia agradecer, porque nunca em toda a história desse país nós tivemos a oportunidade
de ver pessoas como a Tati, de ver pessoas como milhares e centenas e dezenas de palestrantes que estão aqui. É só subir a barrinha, ver pessoal ao vivo fazendo live gratuito, pessoas que cobram bem por uma palestra, cobram razoavelmente bem por uma palestra, ainda mais se ela fez a formação com a Tati, ela vai aprender a subir o preço dela de forma justa. Então, a gente nunca passou por uma oportunidade tão boa. Então, primeiro ponto, as pessoas que estão buscando riqueza, você tem que buscar a si próprio. A primeira coisa é, quais são meus sonhos? O que eu sou realmente? O que eu sou é realmente o que eu sou? Ou o que eu sou é o que os outros querem que eu seja? Eu sou o que eu quero ser ou eu sou o que os outros projetaram para a minha vida? Se eu fosse tudo que eu nasci para ser, eu estaria fazendo a mesma coisa? Se eu fosse tudo que eu nasci para ser, eu estaria no mesmo lugar? Eu iria e voltaria na mesma rotina? Eu moraria na mesma casa, no mesmo estado? Teria até a mesma aparência? Se eu fosse exatamente tudo que eu nasci para ser, onde eu estaria agora? O que eu estaria fazendo? Quem seriam os meus amigos? Então, quando você começa a fazer essa pergunta, é impossível quem não estiver prestando atenção aqui falar assim, putz, eu sou o que eu nasci para ser, fácil. Ou eu não sou o que eu nasci para ser. É muito fácil você saber se você está alinhado. E uma coisa boa é que você nunca vai ter 100% de certeza. Você vai ter, assim, grandes percepções de que você está no caminho certo. E quando eu pegava aquele espelho e olhava, quem é você que não sou eu aí dentro, eu fitava meus olhos, ficava olhando para mim mesmo. Eu sabia que aquela vida não era minha, que aquele tipo de liberdade que eu tinha não era o meu, que aquele tipo de renda não era minha, que aquele tipo de limitação não era minha. E eu senti um vazio existencial que me consumia, e foi isso que me levou à depressão. Então, a depressão, o vazio existencial, essas coisas que te consomem no dia a dia, pelo amor de Deus, não se distraia com isso, não toma remédio controlado. Eu sou químico de formação e depois que eu estudar terapia, eu posso dizer a você que os remédios controlados, eles causam 2.000 contraindicações. E o remédio controlado nunca trata a causa, ele mascara. Então, enfrenta o seu vazio existencial tentando entender, cara, por que eu estou buscando tanto esse escape? Porque o vazio existencial é que gera vício, que gera depressão, que gera hábitos péssimos, como drogas, sexo em excesso, jogos, comida demais. Então, tudo que é demais é vício. Vício é o que eu quero e não consigo parar de querer. O que eu quero querer e não consigo parar de querer. E aí a gente fica viciado nas coisas. E tudo é porque existe um vazio existencial dentro de nós. Aí, em tempos de rede social, isso tudo fica proliferado, porque as pessoas querem ser aquilo que a sociedade vai aceitar, porque o ser humano é viciado em pertencimento. Esse autoconhecimento ele é muito importante, faz a gente encontrar um sentido na vida, né? Porque tem muitas pessoas que vivem a vida, meio que deixa a vida me levar. E aí perde o propósito, às vezes deixa outras pessoas fazerem a escolha por você e fica refém, só querendo agradar outras pessoas. E quando faz essa pergunta que você trouxe, será que eu estou sendo tudo que eu nasci para ser? Gente, isso aí, quem anotar isso, quem pegar essa ideia e colocar em prática, porque é isso. Será que eu tenho feito tudo que eu nasci para fazer, que eu nasci para ser? E aí, nessa hora, você começa a fazer outras escolhas, você aprende a dizer não. Por exemplo, em produtividade, eu falo muito sobre a importância da gente dizer não. E as pessoas falam, mas para o que eu vou dizer não? Para o que eu vou dizer não? E aí eu falo, é para isso, para tudo aquilo que não estiver alinhado com quem você é, com quem você nasceu para ser. Então, essa frase é muito forte, com certeza abre muitas portas, porque você vai passar a ser protagonista da sua história, ao invés de ficar refém do que sua mãe quer, seu pai quer, seu marido ou sua esposa quer, do que os outros querem para você. E agora você vai passar a viver a vida que você pode viver. E dentro dessa descoberta de propósito, Bruno, eu gosto muito de uma frase, uma pergunta, que eu já me fiz em vários momentos. Eu falo assim, olha, se dinheiro não fosse problema, se tivesse todo o dinheiro do mundo, todo o tempo do mundo, tudo, o que você gostaria de fazer pelo resto da sua vida? Essa é uma pergunta do Stephen Covey, escritor dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E ele falou assim, olha, mesmo que você não tenha nada, pense, se você já tivesse tudo, todo o dinheiro do mundo, se você já tivesse toda a condição, tempo sobrando, o que você ia querer trabalhar como hobby? Ou o que você ia querer fazer por propósito? Porque a gente também não quer... tem! Muito bom! Ele é fantástico, né? Esse livro é incrível mesmo. Então, essas perguntas, elas clareiam muitas coisas, porque o autoconhecimento... Então, pelo que eu entendi, a primeira chave, o primeiro pontapé para caminhar em direção à prosperidade é esse autoconhecimento. E isso eu só fui descobrir depois. Nesse momento, eu achava que eu precisava de um emprego que pagasse mais. Nesse momento, eu achava que eu precisaria de um tiro certo, de um golpe de sorte, né? Naquela época.
eu só fui descobrir que a prosperidade vem de uma pessoa próspera. É assim, ó, é muito fácil enriquecer. Difícil é se tornar a pessoa que enriquece. É muito fácil prosperar. Difícil é se tornar a pessoa que prospera. Entenderam? Então, uma das coisas que a gente tem que entender é que o universo não tem separação. Toda a gama de negatividade que acontece ao seu redor, ela reflete a negatividade que está dentro de você. Eu vou explicar que negatividade é essa. Da mesma maneira, toda a positividade que existe ao seu redor reflete a positividade dentro de você. E eu vejo que muitas pessoas falam, eu tenho um vizinho que o cara não está nem aí para nada, o cara é próspero. E existe uma diferença entre ser próspero e ser rico. Ser rico é ter bastante dinheiro, mais do que você precisa para viver. E ser próspero, ele envolve dinheiro, ele envolve liberdade, ele envolve ser quem nasceu para ser, gostar de quem se tornou, gostar de quem se tornou. Eu quero perguntar para vocês, você está satisfeito? Você está feliz com quem você se tornou? E a outra coisa que é inegável, na prosperidade genuína, Tati, existe o compartilhamento. A gente está junto em grupos, né? Como é gostoso quando você vê uma coisa positiva, você quer compartilhar. E é por isso que as redes sociais deram tão certo. Porque a primeira coisa que a pessoa faz quando vê um prato de comida enfeitado para ela no restaurante, que ela faz, tira uma foto. A primeira coisa que ela faz quando ela está numa praia, mesmo que está todo mundo trabalhando e ela está na praia, ela vai postar na rede social. Porque não tem graça a prosperidade se ela não é feita para dividir com os outros. Então, pega uma letra aqui, ó, presta atenção. A dinâmica da felicidade humana é ajudar o próximo. E a dinâmica da infelicidade humana é ajudar o próximo errado. Então, aqui vai outra sacada. Você tem que aprender que servir é, com certeza, um dos maiores passaportes para você prosperar. Mas tem que servir certo. É muito simples. Você recebe visita na sua casa, uma visita legal, aquela visita que coopera, aquela visita que merece o seu amor. Você vai servir essa visita. Mas você recebe visita na sua casa, chegou aqueles gafanhotos, aquelas pessoas que saem absorvendo tudo e não troca nada, essa você fecha a porta e nunca mais deixa ela entrar na sua casa. É simples também. As pessoas falam, como é que eu faço para mudar a cabeça do meu marido para ele prosperar? A mulher faz muito isso, né? E eu digo, primeiro perguntando para ele se ele quer. Se ele não quiser, você não faz nada. Seja você a mudança que você quer no mundo. Então, eu vejo que as pessoas, um dos erros que as pessoas cometem é o seguinte. Elas ficam procurando a tal da bala de prata. E eu tenho chamado de gafanhoto de YouTube, Tati. A bala de prata é aquela estratégia que vai me deixar rico de um dia para o outro. É o Ho'oponopono mágico. É o copo de água que faz virado para a lua. Eu não estou dizendo que Ho'oponopono não é bom, tá? Eu amo o Ho'oponopono, acho muito bom. Mas as pessoas estão confundindo o processo de enriquecimento. Ele é simples. E eu vou falar os passos aqui. Número um, você tem que ter um propósito inabalável de ser rico. Por quê? Para você um dia passar em concurso público foi um propósito inabalável, você conseguiu. Casar e ter uma festa legal foi um propósito inabalável, você conseguiu. Engravidar, ter seu primeiro ou segundo filho, você conseguiu. Comprar aquele carro branco, sedã, você conseguiu. Mudar de cidade, você conseguiu. Comprar a sua casa, você pôs na cabeça, você conseguiu. Qualquer que seja a coisa, tudo aquilo que você pôs na sua cabeça, você conseguiu. Então, por que você não consegue pôr na sua cabeça que enriquecer é importante? Porque a maioria de vocês que estão nos vendo agora, se você ligar para tua mãe e falar, oi mãe, meu propósito é ficar rico. Se ligar para um amigo do trabalho, oi João, meu propósito é ficar rico. Vocês não conseguem, vocês passam mal. Vocês têm vergonha de falar isso. Então, o dia que você falar assim, meu sonho, meu propósito, meu objetivo de vida é ficar rico, você está pronto. Porque a maioria da nossa audiência aqui, Tati, eu sei que tem gente que veio, tá vindo da minha audiência, está acostumado a ver eu falar, mas a maioria de vocês não consegue ter um propósito inabalável de enriquecer. E aí, por isso que não enriquece. É só por isso. Porque o seu propósito inabalável, o que é propósito inabalável? Aconteça o que acontecer, você não desiste. O que é propósito abalável? Você está de dieta, você vai na casa da sua avó e a sua avó faz aquele pudim que parece ter pacto com o diabo. Aquele pudim perfeito. Aí a avó fala, olha, eu fiz para você, meu netinho, o pudim da avó. E você olha para a avó e fala, dá um pedaço aí. Aí virou propósito abalável. O que é um propósito inabalável? A avó chega com pudim e chega com aquela carga emocional. Eu passei a tarde inteira fazendo para você. Vó, a senhora gosta de mim, né? Gosto. Gostando de mim, eu estou de dieta, eu não posso comer. Eu estou recebendo o carinho do seu pudim, só que sem comer. Muito obrigado. A avó vai fazer um beicinho, você vai ficar firme e foda-se. Então, o propósito... E passa. O propósito inabalável é aquele que você, haja o que houver, aconteça o que acontecer, é isso que eu quero.
E aí, por que, que o propósito inabalável não existe em 98% das pessoas? Número 2, porque existem crenças limitantes sobre dinheiro. E essas crenças limitantes, elas foram construídas por uma coisa que eu chamo de RPR. Quando eu falei da RPR numa publicação oficial em 2017, Tati, caíram matando em cima de mim. Porque a RPR é que constrói e alimenta essas crenças. R, religião. P, política. R, remédios. A religião descobriu há muito tempo atrás que existia um caminho de conexão com a prosperidade, que era um caminho que independia de igrejas, religiões. E ela falou, isso não pode acontecer, porque toda pessoa feliz, ela não busca a igreja. Quem busca a igreja é a pessoa que está mal. Então, mas essas pessoas estão conseguindo, através da influência das escolas gregas antigas, através da influência das escolas hindus antigas, das escolas de mistério, escolas do Egito, elas se desconectaram de uma religião que precisa do lugar e se conectaram com um religar interno, que independe de intermediários. Então aí a religião começa a perceber que ela precisa de fiéis, de seguidores, para que ela possa ter uma massa de governo. A partir do momento que ela vê que a prosperidade livre consegue a mesma coisa que a religião, ela desenvolve três figuras básicas. A primeira figura, o indefeso. A segunda figura, o diabo, né? E a terceira figura, o salvador. Por quê? Você está achando que no caminho direto você vai conseguir ser feliz? Você não vai. Porque quando você morrer, existe um mundo espiritual. E lá no mundo espiritual, só um salvador para te ajudar. Você está todo felizinho em terra, com os prazeres da terra. Os prazeres da terra não significam nada. O que significam são os prazeres do céu. E isso aí foi o que ferrou minha vida, eu já vou explicar. Então, a primeira estrutura, ela mostra, presta atenção, você que é religioso, você que vai à igreja, presta atenção no que eu estou falando. A sua relação com Deus é inquestionável, por mais engraçada, bizarra, ritualística ou séria que seja. Ela é inquestionável, ela é imutável, ela é íntima e nunca se deve falar. Não estou falando da sua relação com Deus. A sua visão da sua religião também é inquestionável. Não interessa quem você é, eu não estou falando isso. Eu estou falando que as principais estruturas religiosas do mundo carregam em si 97, 98% de assuntos bons que levam o bem. Mas carregam em si alguns vírus escondidos que fazem você ficar achando que existe um salvador porque você precisa dele porque você é pequeno, porque sem esse salvador o demônio te persegue, o mal te pega. Então você precisa de uma salvação. Qual é o grande objetivo disso? Tirar a visão de autorresponsabilidade. Tirar a ideia de que você consegue sozinho. E aí essa é uma estrutura milenar que foi se aprimorando, se aprimorando. Eu vou muito à igreja, né? Quem me acompanha sabe, sou evangélica. Só que na minha igreja mesmo eles falam, cuidado com os religiosos. Na igreja evangélica eles falam. Porque existe uma diferença de você servir a Deus, de você ler a Bíblia, de você trabalhar alguns princípios, que como o Bruno disse, tem princípios que são muito bons, que ajudam. E sim, a gente acredita que tem Deus ou em algumas religiões algo maior. Mas o problema é o religioso que fica bitolado, entendeu? É o religioso que vai criando um monte de coisas que não existe, que às vezes acaba até fugindo da Bíblia. Porque a Bíblia tem várias interpretações e cada um vai interpretando como quer, né? E vai desvirtuando. Então, na minha igreja fala, cuidado com os religiosos. Não é sobre ser religioso, é sobre você servir a Deus, no meu caso. Entendeu? Então, é bem diferente isso. Então, o segundo ponto é a política. O que a política faz? Eu preciso de um salvador, esse salvador vai me salvar de um grande vilão, porque sozinho eu não dou conta. De novo, o estímulo à não responsabilidade e o estímulo a um salvador. Passa 1970, a indústria farmacêutica estoura. As pessoas antigamente, quando tinham dor de cabeça, iam para o mato, para a horta, colher uma hortelã, elas vão colher uma planta, elas têm que parar o que estão fazendo para pensar de onde vem a dor de cabeça, elas têm que dar uma descansadinha, fazer uma bolsinha de água quente. A partir de 1970, o brasileiro, o mundo descobre que é só ir lá e pegar uma cápsula e colocar para dentro. Você está com o celular, você está com o seu filho no colo, com o celular, está com dor de cabeça, você abre uma gaveta, continua com o celular, com o filho no colo, com a outra mão, você pega aqui, joga, toma, você não pensa mais sobre por que a dor de cabeça veio. Mais uma vez, existe uma grande conspiração, uma grande estrutura da segunda maior indústria do mundo, uma indústria que não quer que você se cure, mas também não quer que você morra. Você tem que ficar no intervalo entre se curar e morrer, porque daí você consegue fazer o consumo. Que mostra, você sozinho não dá conta, existe a virose e a genética, por isso está aqui um salvador ou remédio. E essa conspiração RPR, ela está em todos os lugares, Tati.
E ela faz você acreditar em todas as áreas e aspectos da vida que tem um salvador, que você não tem que fazer nada porque você é indefeso. Isso impregnou tanto, tanto no nosso modo de viver, que as pessoas estão esperando ficar aposentada para ser palestrante, no teu caso. Elas estão esperando que saia uma causa na justiça para daí sim elas empreenderem. E elas não percebem, elas estão esperando o marido fazer tal coisa, elas estão esperando só depois que tal coisa acontecer para daí depois. A gente está sempre esperando uma bala de prata, a gente está sempre buscando um tesouro que vai dar sentido à Nossa. vida. Você me lembrou E de uma isso, situação, Bruno, que eu tinha uma pessoa na minha equipe e ela estava separando, estava devendo muito, estava todo um processo, a vida dela estava muito confusa, assim. E ela trabalhava na área de vendas. E aí, vendas, você sabe, né? Cobrança, é pressão, é meta. E eu sentei com ela e falei, olha, por que a gente não está conseguindo? O que está acontecendo? Você não está vendendo, não está batendo as metas e tal? E ela falou assim para mim, olha, Tati, minha situação está muito difícil hoje, mas eu prometo a você que quando tudo isso passar, quando eu pagar minhas dívidas, aí eu vou conseguir bater minhas metas e vou conseguir vender mais. Nessa hora eu virei para ela e falei, não, é tudo contrário. Como que você vai pagar suas dívidas? Como que você vai resolver sua vida se hoje você não vender mais? Você acha que vai cair do céu, vai do nada aparecer dinheiro assim? Não, não é. Eu falei, você precisa fazer algo a respeito. O que depende de você? O que você pode fazer? Vamos trabalhar o seu emocional nisso, vamos focar aqui para que você bata as metas. Então você vai ganhar mais dinheiro e ganhando mais dinheiro você vai conseguir pagar as contas, você vai conseguir resolver as coisas na sua vida. Então as pessoas ficam muito terceirizando, né? Isso que eu percebo. Muita gente terceiriza. E quando isso acontecer, quando do nada aparecer alguma coisa, tal, aí minha vida vai se resolver, tá? E o que você vai fazer a respeito disso para que a sua vida resolva? isso, exatamente. Então, quando a gente fala de RPR, ela é milenar, ela é tradicional. E ela é o seu freio de mão puxado. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Existe uma coisa chamada a cereja do bolo nefasto, que dá vida a esses três itens da RPR, religião, política, remédio, e ela alimenta. Eu chamo de a cereja do bolo nefasto. O que é a cereja do bolo nefasto, gente? É a mídia de massa. O que é a mídia de massa? São os grandes canais. O que a mídia de massa quer? A sua atenção. Escreve aí, você que eu tenho vários alunos, são âncoras de programas importantes no Brasil. E eles falam comigo em box, porque não pode falar aqui. Você sabia que a grande mídia não quer informar, ela quer impactar. Não quer, não adianta, pode falar o que for. A mídia não quer informar, ela quer impactar. Que é Porque quando ela audiência. porque ela precisa de audiência. Então, quem manda no mundo não é a mídia. A mídia é, como é que chama? Ela usa os caminhos dela. Quem manda no mundo são as marcas. É a Adidas, é a Danone, é a Vivo, é a Apple, a Samsung, é a GM, a Volkswagen, são as marcas. As marcas querem se perpetuar. Para elas se perpetuarem, o que elas fazem? Elas procuram os maiores canais de audiência para anunciar. Faz sentido, Tati? Total. Então, elas vão procurar os maiores canais para anunciar. E aí, o que acontece? As TVs, as mídias descobriram que para que elas sejam esses canais com maior audiência, elas precisam ter o principal ativo da atualidade, a atenção. Elas precisam que você preste atenção. E como é que elas podem fazer você prestar atenção? Através das emoções básicas. É raiva, nojo, felicidade. São emoções básicas. Então, a mídia, toda a comunicação que a mídia faz, impressa, ou falada, televisiva, ela utiliza 6 emoções básicas que fazem você prestar atenção. E aí vem uma coisa que vocês vão odiar, porque a maioria que é viciada em mídia. O que eu quero dizer é o seguinte: raiva, medo, nojo, espanto, surpresa, felicidade, injustiça. As emoções básicas são baseadas em 6, mas aqui eu estou falando de várias. Elas te prendem à mídia. Você fica assistindo aquilo e a mídia não está te informando, ela está te impactando. Ela vai mostrar sempre uma percentual muito pequena de uma situação e ela está te impactando. E aí eu pergunto, será que vocês estão vendo isso agora acontecer? Será que vocês estão vendo? É claro que muitos veículos de mídia, eles mostram algumas coisas que são válidos. Mas para mostrar o que são válidos, eles vão fazer você ficar conectado pela emoção. E agora preste atenção em algo. Essas emoções negativas, elas estão presas também nas séries de Netflix, nos filmes de Hollywood. Todo filme de Hollywood te prende quando tem uma injustiça forte,
quando tem um medo, um drama muito forte. As novelas, tudo, você é manipulado. 99% dos filmes e vídeos e TV que você assiste, você é manipulado. Ah, mas aí eu vou parar de assistir televisão. Vai. E eu tenho falado, desliga esta porra. Por quê? Porque a coisa que mudou minha vida é o seguinte, quando você está assistindo um filme ou você está assistindo o jornal, e nesse filme ou nesse jornal, gente, alguém morreu, uma criança de 8 anos morreu, e você tem uma criança de 8 anos, o sofrimento que você tem é um sofrimento espelho, é o seu filho que morreu. Quando um tio morreu, uma senhora de 70 anos morreu, foi a sua mãe que morreu, não é aquela senhora. Porque existe uma coisa, se você puder, escreve isso. Para o seu inconsciente não existe ficção. Para o seu inconsciente não existe ficção. O que você tem que entender? Quando você sofre pela TV, o que aconteceu com o outro, é ficção. O cacete. É para o seu sistema vibracional, quando você sofre, e para o seu inconsciente é como se estivesse acontecendo contigo. Quando você sofre, você vibra tal qual para quem aconteceu. Então, se você viu na TV com uma senhora, o cachorrinho foi atropelado, ai meu Deus, você não está sofrendo por ela, você está sofrendo por você. Seu sistema vibracional fala, opa, cachorrinho morreu. Eu estou na vibração de cachorrinho morreu, eu atraio mais do mesmo. Isso as pessoas não entendem. Então, para eu não deixar muito para o final, qual é o pensamento que você tem que ter para você prosperar? A primeira coisa, você tem que entender que prosperidade é tratado, prosperidade é agendamento, prosperidade é decisão. As pessoas falam, não estou prosperando. Fala para mim os 4 livros que você leu no último mês sobre prosperidade. Ah, eu não estou prosperando. Fala para mim quais foram os esforços que você fez nas 4 últimas semanas sobre prosperidade. Fala para mim nos últimos 4 meses quantos cursos de prosperidade você fez. Meu filho, um cirurgião, para ser cirurgião, ele estudou e se preparou. Outra coisa, para você enriquecer não é trabalhar, você tem que ter a estratégia certa. E aquilo que vai mudar a sua vida é descobrir que o problema é você. Quando você puser na sua cabeça, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, porque o problema sou eu. Eu preciso aprender com quem prosperou. Eu preciso enrolar o rabo e sentar em cima, como meu avô falava, enrola o rabo e senta em cima. Que era uma expressão falando quando o cachorrinho ele tá acuado, ele enrola o rabo e senta e fica quietinho. É você perceber que se sua vida não está funcionando, é porque você quer mudança, desde que a mudança seja do jeito que você acha que a mudança tem que ser. Eu trabalhei anos e anos em consultório, as pessoas chegavam para mim e pediam ajuda. Só que elas falavam, mas eu quero ajuda do jeito que eu acho que a ajuda tem que ser. Isso não funciona. O problema é você. Você tem que mudar a sua cabeça. Você tem que mudar os seus hábitos. E isso significa parar de ser aprovado pelas pessoas que você mais ama. Porque a maioria das pessoas, quando você quiser mudar, elas não vão entender. Porque sucesso ofende. Quando você se move, você mostra para a pessoa que ela está parada. E aí ela se ofende não por você, mas porque você mostrou que ela está parada. As pessoas não se importam. Não tem nesse exato momento ninguém criando um plano miraculoso, mirabolante para você prosperar. É só você mesmo. E é o que eu digo, prosperar e enriquecer é fácil. É muito fácil. Difícil é você se tornar a pessoa que enriquece. Você ser uma pessoa de ROI positivo, como diz o Damásio. ROI é retorno sobre investimento. É você ser a pessoa de lucro. Onde quer que eu vá, eu vou por lucro. Onde quer que a Tati vá, ela vai por lucro. Então, o que a gente tem que entender é que as pessoas falam, não tem como prosperar sendo professor de Estado trabalhando 4 horas. Não tem! Não tem como ficar rico. Bruno, não tem como ser rico sendo funcionário público, por mais que eu ganhe 20 mil por mês. Não tem mesmo. Você vai ter que abrir a sua cabeça, você pode continuar sendo funcionário público. Você vai ter que ter múltiplas fontes de renda. Só enriquece quem gera valor para os outros. As pessoas me perguntam, Bruno, quando foi que você começou a trabalhar para si mesmo? Nunca! Quando eu enriqueci foi quando eu comecei a trabalhar para você que está me vendo, para o meu público. Eu sou autor de 22 livros. Eu já fiz 2.200, 2.300 palestras. Verdade seja dita, Gerar riqueza, né? 1.500 dessas... Eu sempre falo o seguinte, se você quer ser rico, faça outras pessoas ricas, né? Essa geração de valor que a gente gera para outras pessoas, agregar, é o que faz a diferença. E aí a gente tem que mudar. Eu me lembrei de uma live que eu vi do Thiago Nigro, porque as pessoas falam assim, Tati, é possível ganhar milhões fazendo palestras? E as pessoas estão cheias de crenças, né? Cheias de paradigma. Acho que isso não é possível, nessa profissão não é. Eu falei, claro que é. E aí eu achei muito legal, porque essa semana o Thiago Nigro comentou o seguinte, quanto que ele ganha por palestra, né? De 30 a 60 mil, vai depender do evento e tal. E aí ele falou da quantidade de palestras que ele fez o ano passado
E ele falou assim, olha, foi mais de 1 milhão só com palestras, fora outros trabalhos. Mas foi mais de 1 milhão que ele ganhou em um ano só fazendo palestras. Então, mas claro, antes da palestra em si, o que eu preciso? Gerar valor. Eu preciso Gera ter um valor. conteúdo, eu preciso ser uma pessoa que enriquece. Onde eu vou, cada contato que eu tenho com amigos, cada contato que eu tenho com a família, eu agrego valor, eu sou aquela pessoa que diminui. Eu sou aquela pessoa que fica reclamando, lamentando, ou eu sou aquela pessoa que muda o ambiente, muda a atmosfera de onde eu estou. Sabe, para mudar a atmosfera, você tem que mudar a si primeiro. Uma das coisas que eu falo muito para os meus alunos é: a gente quer tanto mudar outras pessoas, mas veja quão difícil é mudar a si mesmo. Quais são os desafios, o processo de transformação, o processo de mudança de si mesmo. E aí você vai entender quão pouca chance você tem de mudar o outro, que está fora do seu controle, que se ele não quiser, não há nada que você possa fazer a respeito disso. Entendeu? Então, é focar naquilo que você pode controlar, o que você pode influenciar de alguma maneira. E o que a gente pode controlar? A nós mesmos. Então, foca em si, segue esses passos que o Bruno está passando, que aí vai ter muito mais clareza. E gera riqueza, agregue valor para outras pessoas. Pode continuar os passos. E tem uma coisa, Tati, as pessoas acham, eu aprendi, Bruno, como fazer coxinha gourmet, e eu não estou enriquecendo fazendo coxinha gourmet. Primeira coisa, eu amo coxinha, só não como mais porque não é um alimento tão saudável. Eu estou tarado por causa de coxinha. Cara, se você não criar uma rede de escalar e criar franquia para coxinha gourmet, você não vai enriquecer. Bruno, mas eu faço cupcake. Você não vai enriquecer. É um estágio. O que a gente tem que entender é o seguinte, o que gera dinheiro são 3 pilares básicos. O quanto você é bom no que você faz, o quanto você é insubstituível e o quanto você resolve problema. O quanto que eu faço, eu sou bom. Então, eu sou o melhor motorista de Uber da região. Deve ajudar. Isso vai fazer você ganhar 10, 20, 30% mais que seus amigos. Faz sentido? Mas, o quanto eu sou insubstituível. Cara, se você sair, vem outra amanhã, e 2, e 3. Lascou. Entendeu? O quanto eu resolvo o problema. O nicho de transporte resolve o problema. Mas tem mais um monte de gente resolvendo o problema. Então, quando você desenvolve o teu trabalho, mas só sendo palestrante eu posso enriquecer. Se você for um palestrante que falar mais do mesmo, você vai ser contratado para dar uma palestra, seja o lugar que for, as pessoas vão chegar lá e vão falar mal de você. Por isso você tem que investir em você, treinamento, estudar, e é um treinamento transformacional, não é informacional. Você que é gordinho intelectual, que está fazendo o próximo PhD, e o próximo PhD é próximo pós-graduação, isso é bosta. Para 20% de todas essas graduações só servem para pessoas que precisam da graduação, que um pós-doutorado, que uma pós-graduação funcione. A maioria é tudo insegurança. O dia que a gente entender que a maior parte das pessoas no mundo estudam em universidades por insegurança, você vai falar, meu Deus, então a minha comunicação ela é uma comunicação de impacto, porque o que te deixa rico é quebrar os paradigmas velhos que estão dando o mesmo valor para você e entrar em paradigmas novos. Eu me lembro a primeira vez que eu cobrei R$2.000 por uma consultoria de 1 hora, eu tremia, porque eu não achava que eu valia. Só quero dizer para vocês hoje que R$2.000 eu cobro 10 minutos se eu for fazer, porque hoje a minha consultoria é muito mais do que isso e eu não tenho a mínima vergonha de cobrar. A minha primeira palestra eu cobrei R$600. A primeira palestra cobrada, eu tremia por cobrar R$600 numa palestra. Hoje, quando eu subo num palco, número 1, pode estar quem for do meu lado, pode ser gringo, pode ser brasileiro foda, eu vou chegar lá e eu vou arrebentar. Por quê? Porque eu tenho confiança no que eu falo. Porque eu tenho a minha identidade, eu não fico me comparando com outras pessoas. Na guerra da comparação, a sua autoestima nunca sai ilesa. Na guerra da comparação, a sua autoestima nunca sairá ilesa. O que você tem que entender? Que a gente tem que transformar a comparação por admiração. Então, nossa, a Tati, como ela é palestrante, ela palestrou até em Harvard. Eu nunca palestrei. Não, eu transformo, eu falo, cara, essa menina é incrível, que demais. E também vou até um determinado ponto. E eu não, meu Deus, a Tati é demais. Meu Deus, a Tati, porque daí senão vira fascínio. Então, a gente está neste mundo para gerar valor para os outros. E uma das coisas que eu falo, mudança sem querer mudança é insanidade. Você tem que entender que você precisa começar a transformar. Tati, a minha mudança veio quando eu não tinha dinheiro para fazer compra. Eu sofri um acidente, eu fiquei 90 dias de favor na casa da Paty e do Paulinho, que são meus sócios. Dali, eu voltei para minha casa. Quando eu chego em casa, aquela pilha de conta para pagar, um monte de coisa enroscada. Eu saio de uma casa menor, vou para um apartamento e começo a mudar. Um dia de muito frio mesmo.
um dia de quase 0 graus. Eu chego em casa, em Gramado, eu nem ligava aqueles aquecedorzinhos, porque eu não podia gastar energia elétrica. Era 2006 isso. Eu bati no chão assim, eu estava ajoelhado, estava sentado sobre os joelhos, eu bati no chão com raiva. Falei, que merda de vida é essa? Eu sou terapeuta, já tenho 6, 7 anos, ajudo os outros, as pessoas me elogiam. Eu já tinha um livro escrito, as pessoas, eu já tinha recebido uma honra ao mérito de uma cidade aqui próxima. E eu falei, que merda é isso que eu faço, Deus? Eu rezava para Deus assim, ó, eu nunca xinguei Deus, só para ser claro. Mas eu questionava, Deus, o que eu estou fazendo errado? Porque se eu sirvo ao Senhor, que merda é essa? O que eu estou fazendo? E aquele dia, com raiva, eu bati no chão e falei, haja o que acontecer, aconteça o que acontecer, haja o que houver, eu vou enriquecer. Nem que seja só para saber o caminho. E eu não vou desistir enquanto eu não me tornar rico. E aí foi onde eu estudei, descobri RPR, descobri a cereja do bolo nefasto. Muitos de vocês não querem aceitar, principalmente quando no tocante à religião. Continua não aceitando, toma suas próprias decisões. Eu estou aqui para falar a minha visão, e se eu não aceitar a sua visão, eu não sou livre, né? Então, a partir desse momento, quando você começa a entender, aí você começa a buscar coisas, como, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui agora, que é um mindset de prosperidade, que é procurar pessoas com energia mais elevada. A gente tem grupos, tem pessoas, que a gente entender que as pessoas mais top nesse mundo são as pessoas que mais se doam. Você é uma doadora, eu sou um doador. Que no mundo tem os takers e os givers. Os takers estão aí assistindo essa live pensando, ai, Tati, me dá o e-book. Ai, Bruno, me dá um presente. Bruno, sorteia um livro. Esses são os takers. Você assim, muda. O que são os givers? Como é que eu posso ajudar a Tati? Nossa, eu adoraria ajudar, contribuir para esse projeto. O que eu posso fazer? Tati, me diz aí que eu saio fazendo. Tem pessoas entre vocês aqui que nem compartilham a live. Tem pessoas entre vocês que a Tati pede para ir lá no post e comentar, vocês não vão nem comentam. Tem gente tão preguiçosa nessa live aqui que não vai prosperar, porque está esperando cair um presente do céu. E, infelizmente, a culpa não é sua. Vai ser a partir de agora. Sabe por que a culpa não é sua? Porque você está dentro dessa conspiração que te deixa na zona de conforto. E a zona de conforto é uma merda. Ela não dói a ponto de você agir e ela nem é tão ruim a ponto de você sofrer. Então você fica ali. É uma merda, mas tá tão quentinho aqui, né? Então, infelizmente, você nasceu para ser rico. Existe uma planta dentro de um vaso e esse vaso é desse tamanho e ela só vai crescer do tamanho do vaso. Não tem como a planta crescer mais do tamanho do vaso. E eu chamo de bonsai. Agora, outro dia eu fui viajar e eu plantei um hortelã no meu jardim. E o hortelã se alastrou por tudo. Eu quero ver o mundo de nação hortelã, porque o hortelã, ele é tudo que ele nasceu para ser. Ele não pediu autorização para crescer. Ele foi crescendo e se alastrando. Mas a maioria de vocês é bonsai, com as raízes todas atrofiadas. Por que atrofiada? Atrofiada pelo atachamento à profissão, atrofiada porque eu sou enfermeira, eu sou funcionário público. Isso é função, você não é, você é um ser humano abundante, você é muito mais do que isso. Atrofiado porque eu tenho que ser aprovado pelo meu pai, atrofiado porque se eu fizer o que meu marido não gosta, não dá, atrofiado porque eu tenho medo do que os outros vão pensar, atrofiado porque meu pai precisa me aprovar, atrofiado porque eu não consigo perdoar minha mãe. Então, prosperidade é uma limpeza interna tão profunda que é hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Mas, infelizmente, as pessoas querem prosperar e querem continuar sentado no sofá. E, na minha opinião, é o seguinte, não devia existir sofá na casa de quem não é rico. Sofá só pode existir na casa de quem é rico. Porque isso significa que você não merece estar lá ainda. Da mesma maneira, a televisão só pode existir na casa de rico. Não pode ter. Se você não tem dinheiro guardado, se você para de trabalhar hoje, você só tem 2 meses de lastro. Se tiver, você não pode nem ter TV, nem sofá na sua casa. Porque você ainda não entendeu que você está gastando seu dinheiro, você está sendo improdutivo e você tem valores dentro de você. Mas só fica olhando o mundo externo, o mundo interno não salta. Então, o problema é você. Porém, a solução também é você. O dia que você falar, cara, eu errei, eu tenho um paradigma de crença que foi construído pela RPR, mas a cereja do bolo. Como eu desconstruo e você começar, você enriquece. Ou seja, enriquecer é fácil. Se tornar a pessoa que enriquece é mais difícil. Teve alguma história bizarra ou história engraçada que já aconteceu na sua jornada profissional? O Bruno, ele é engraçadinho, né? Eu acredito que deve ter vários. Mas é difícil escolher uma. Tem uma que é uma clássica. Eu fui convidado para dar uma palestra num sítio holístico aqui na minha região.
Era um evento de final de semana, com meditação, um monte de gente ali de bicho grilo. Eu era bem bicho grilo, né? Porque no começo tudo que eu queria era buscar espiritualidade, o que interessava os tesouros do reino do céu. E aqui fica uma sacada. Realmente os que interessam são os tesouros do reino. Só que para você merecer os tesouros do reino, você tem que ter liberdade emocional. Para você ter liberdade emocional, você tem que dominar a matéria. Sem dominar a matéria, você não tem liberdade emocional. Sem liberdade emocional, você não chega no tesouro do reino, tá? Então eu fiquei focado nos tesouros do reino sem viver a materialidade. Nós vivemos na matéria que é para dominar a matéria, porra. É isso, é claro. Eu demorei para ver. Então, meus primeiros 6, 7 anos que eu migrei da minha carreira como químico para ser terapeuta, eu só ligava para consciência, para energia, para isso tudo. Com o tempo eu entendi que eu precisava dominar a matéria. E aí, eu ainda estava nessa fase, a gente foi convidado para dar uma palestra num lugar que era num sítio, era 40 quilômetros para dentro de uma cidade a 40 quilômetros daqui. Quando eu cheguei no lugar, quando eu cheguei próximo ao lugar, me falaram, você vai andar mais uns 8 quilômetros aqui e você vai chegar lá. E eu estava com pouca gasolina e estava atrasado, ia dar palestra, não podia me atrasar. Só que não eram 8 quilômetros, eram 40. Resumo da história, eu cheguei em cima da hora lá. Quando eu cheguei, eu dei a palestra e a Patrícia estava comigo, minha sócia. Eu falei, Paty, nós não temos gasolina para voltar para a cidade. Nós não temos. E aí o que aconteceu foi que a gente começou a andar ali por perto, nos vilarejos da fazenda, e nós descobrimos um boteco, uma venda que tinha ali. E eu saí batendo de porta em porta naquele vilarejo para ver se alguém tinha gasolina. De porta em porta. Aí eu cheguei num bar, o cara falou, olha, ali o pessoal tem aquelas combis e eles prestam serviço. E eles podem vender da Kombi para você. Ai, tô feito. Quando eu chego no pessoal das combis, tinham 6, 7 caras fazendo o madeiramento de um telhado. As treliças de madeira que eles iam cobrir naquele dia. Eles estavam serrando e tal. Quando eu cheguei, estava todo mundo trabalhando. E eu falei, olha, eu tô sem gasolina, vocês podem vender gasolina para mim? Eles, claro que eu posso, mas tá vindo a chuva, nós temos que terminar isso aqui. E aí depois eu desço. E aí, para ajudar a ir mais rápido, eu subi no telhado e comecei a serrar com os caras. Depois da palestra. Para ajudar, daí para ganhar tempo para eles depois venderem gasolina para mim. E a Patrícia tá isso de prova. Então eu subi no telhado, eu serrei madeira, eu ajudei a erguer as treliças, eu ajudei a pôr umas telhas, para daí depois eles tirarem a gasolina. Nossa. E venderem para mim, para eu poder ir embora. É aquela história, né? Não compare o palco de ninguém com os seus bastidores. Porque todo mundo, mesmo estando no palco, palestrando, tem os bastidores desafios, tem também... A gente também é ser humano, né, Bruno? Passa aí pelas mesmas dificuldades, os mesmos desafios, e a gente só vê a parte boa, muitas vezes, e aí que entra aquilo que o Bruno comentou. Cuidado, não se compare com ninguém. Se compare com o melhor que você pode ser, a sua identidade sobre você. E quando você começa a se comparar com outra pessoa, aí você fala, nossa, porque aquela pessoa, olha que vida boa, tá lá nos palcos, tá palestrando, tá lá na live e tal, mas não vê o que passou. Foram várias e várias jornadas assim para a pessoa chegar até aqui. O que você acha que em uma frase ou em uma palavra foi o crucial para te fazer chegar até aqui, até onde você chegou? Eu acho que é decisão. Né? Aquilo que eu falei, o dia foi aquele. Eu sempre lembro daquele dia que eu fiquei com muita raiva do que eu estava tendo, do que eu não podia ter, da limitação que eu estava, da humilhação dos meus pais não concordarem com a mudança que eu tinha feito, de os pessimistas profissionais falarem, viu, você trocou de emprego, de eu olhar para minha vida e falar, mas será que Deus eu sirvo? Foi aquela raiva positiva, sabe? Aquela fúria, aquela ira, né? Adoro. Você quando usa... E muito. Aí eu acho que foi essa decisão, Tati, porque a raiva, quando ela é canalizada do jeito certo, não como vingança, mas como energia, é o que te faz mudar. Aquele dia eu pus na minha cabeça, e eu nunca mais tirei. E eu transformei aquilo em propósito inabalável. Por isso que eu falo das crenças. Você tem que limpar tudo aquilo que faz você querer ter o propósito inabalável. As pessoas que ficam vivendo no mais ou menos, elas não percebem que às vezes você mergulhar num período de crise como esse, porque não tem problema nenhum com a crise, o problema é você não despertar com ela. Crise vem do grego, quer dizer crisó, se eu não me engano, que é o que? É ruptura. Então a ruptura com o velho, é a entrada do novo. Naquele momento eu precisei, o orgulho, a vaidade, o ego, que era eu o problema, ele não permitia eu enxergar tudo que eu estava fazendo de errado. No momento que eu me dobrei o joelho para Deus, eu não sei quem está vendo tem a fé em Deus que eu tenho, pode ser que não tenha, não tem problema. Naquele momento que eu dobrei meu joelho e falei, tá, eu sei que eu sou um bosta, me mostra o caminho,
que o meu caminho não está dando certo, entendeu? Não está dando certo. Nesse momento, eu vou fazer o que tiver que ser feito dentro da lei, da ética, mas eu não vou desistir. Naquele momento que eu ativei essa fúria e eu comecei a trabalhar em cima disso, meu Deus. E também tem uma outra coisa. E olha só, em 2017, foi uma segunda coisa que eu fiz. Foi a confirmação dos votos, só que essa foi pública. Eu ergui os braços em 2017 num evento Propósito Inabalável ao vivo no Rebouças, em São Paulo, e falei, meu propósito inabalável é ajudar o máximo de pessoas possível a enriquecer nesse mundo. Eu sei o caminho e vou ajudar vocês também. Então, ali foi uma afirmação de que eu ia fazer isso com os outros agora. A primeira vez foi uma decisão que eu ia fazer para mim. A segunda foi uma decisão que eu vou fazer para os outros. Eu fiz uma pesquisa com o meu time. De 2017 para cá, ninguém no mundo fez o maior conteúdo empilhado de prosperidade como eu, a Patrícia Luz da Serra. Eventos Fantástico. gratuitos, 6 maratonas da riqueza, quase 1.500.000 pessoas assistiram. Fora o Mestre da Prosperidade ao vivo e outros conteúdo gratuito, empilhado e completo sobre prosperidade. Que quem me segue lá sabe que eu não dou aulinha, né? Eu ensino tudo mesmo, porque eu acho que a vida é assim. Então, decisão, Tati. Decisão, Tati. Eu acho que decisão. Parece clichê, mas é isso mesmo. Quando você decide, já era. E usem isso, é transformar ira em garra. Eu já fiz isso em vários momentos, em vários marcos da minha vida e para coisas diferentes, sabe? E aí sempre funciona, sempre dá muito certo. Então, explorem isso. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, Tati, fui fazer uma live e falaram mal. Usa essa crítica a seu favor. Falaram mal, então tá, você vai ver se eu não vou ficar bom. Você vai ver agora. Entendeu? Você vai ver no próximo, eu vou arrebentar e eu não sei. É isso mesmo. Exatamente. Chamei alguém para fazer live comigo e a pessoa não aceitou. Uma hora ele vai querer fazer live comigo, entendeu? Agora eu vou lá e eu vou não sei o quê, eu vou. Tipo, eu tenho 22 livros. E aí, uns tempos atrás, um ano, uma pessoa que me ignorou, há um ano atrás me convidou para fazer um negócio lá, não posso dizer o que é. Sabe o que eu falei? Filho da puta! Agora você quer, né? Vamos lá, então! Quem é que tem um monte de livro agora? Quem é que tem mais livro? Então, é legal você usar isso às vezes. Tá? Adorei! E aceitei, porque existe uma diferença entre ser interesseiro e ser interessante. Quando você começa a prosperar e fazer coisas de valor, você passa a ser interessante. Certo? Tudo bem. Você tem que ter humildade e entender. Hoje, às vezes, a gente também tem dificuldade, Tati, para prestar atenção em algumas pessoas que ainda não mostraram o trabalho delas. E hoje eu entendo que muitas pessoas que me ignoraram no começo, porque eu também não conseguia mostrar quem eu era. Nem eu sabia direito quem eu era, quanto mais as pessoas, né? Então tá tudo bem.